As enchentes no Rio Grande do Sul foram destaque não só aqui no Brasil, mas também em outros países. As inundações históricas viraram notícia também na NASA. No site da Agência Espacial dos Estados Unidos, o destaque é especialmente para Porto Alegre, mas os impactos no agro do estado também chegam a ser citados. Na reportagem, a NASA fez uma comparação entre as imagens de satélite do dia 20 de abril e 6 de maio, para termos noção dos estragos que as enchentes causaram. Do lado esquerdo da tela é possível ver parte do Rio Grande do Sul antes das enchentes e do lado direito como ficou o estado depois das inundações. E em meio a toda essa tragédia que passa o estado gaúcho, o Rio Grande do Sul registrou também nesta semana pelo menos outros 2 fenômenos incomuns: um tornado e também tremores de terra. A formação do tornado ocorreu no município de Gentil, no norte do estado, foi no domingo e deixou um rastro de destruição em pastagens e lavouras na zona rural. De acordo com a Defesa Civil do estado, foram reportados danos em um galpão de uma propriedade rural. Já em Caxias do Sul, alguns bairros registraram tremores de terra na segunda-feira. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que esses tremores são causados pela acomodação de camadas rochosas subterrâneas. O Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília registrou 3 tremores, um localizado em Bento Gonçalves e 2 em Caxias do Sul. Na semana também o frio avançou pelo estado gaúcho e algumas cidades registraram geadas. Celso Oliveira, meteorologista da Safira Energia, está aqui conosco. Celso, seja muito bem-vindo. Conte pra gente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tornado, tremores de terra e as tradicionais geadas, né, com a proximidade do tempo mais frio. O que explica tudo isso junto, hein? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Olá a todos. Bom, Kellen, claro que quando falamos de extremos, extremos meteorológicos, não é apenas uma causa, um fenômeno que causaria isso. A gente pode falar assim do El Niño, embora esteja cada vez mais fraco, mas ele se associou aí a um bloqueio atmosférico. Então, temos, além da questão do aquecimento na região do Oceano Pacífico Central Equatorial, também diferenças aí de temperaturas, que a gente chama de uma bolha, mas não seria bem uma bolha, é uma área de águas mais quentes no Pacífico Sul, e isso tem provocado mudança na direção dos ventos em altitude, segurando as frentes frias sobre a região sul. Então, importante, quando a gente fala aí de um fenômeno extremo, como essa inundação que acontece no Rio Grande do Sul, dificilmente a gente vai estar falando apenas de um fator. Provavelmente é a soma de várias ondas, de vários fatores que provoca esse extremo. Agora, esses tornados, como a gente está vendo as imagens na TV, também não são situações comuns, correto? Não acontece com tanta frequência como em outras partes do globo, por exemplo, quando a gente fala do meio oeste americano. Mas nós temos alguns estudos, alguns artigos que mostram que nós temos o nosso próprio corredor de tornados, claro, na sua devida proporção, uma proporção menor. E ele pegaria justamente essa região entre a Argentina, Paraguai, parte do Uruguai, região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. É justamente a área de transição entre o clima tropical e o subtropical. Então, quando você tem a presença de nuvens carregadas, frentes frias mais persistentes, eventualmente essas nuvens elas podem desenvolver o tornado. Mas concordo contigo, não é algo tão extremo ou tão frequente como a gente vê em outras partes do globo. Celso, e esses tremores de terra, tem alguma questão que eles... Isso é uma situação inusitada, no mínimo. É inusitado e aí, nesse caso, vale a pena a gente esperar, pelo que os geólogos, os geofísicos que já vêm estudando a região, o que eles afirmam. Porque, pelo que eu li também, não sou especialista nisso, mas já existe algo natural, ou seja, há uma certa ocorrência de tremores, mas não se sabe se isso teve coincidência com essa chuvarada toda que atingiu a Serra Gaúcha ou se foi associado justamente a essa grande quantidade de água. Realmente os estudos vão mostrar. Qual é a previsão a partir de agora por tempo lá no Rio Grande do Sul? As chuvas vão continuar ou a água vai começar a baixar e a vida pode recomeçar por lá? A água baixa devagar, esse é um problema, porque a chuva ela não para por completo, ela fica mais espaçada, é bem verdade.
mas há expectativa ainda de chuva relativamente frequente, então o solo não seca por completo, e principalmente as áreas mais baixas, né, do Rio Jacuí, do Guaíba e também Lagoa dos Patos, ainda são áreas que devem sofrer aí com um nível elevado. Tem também a questão, Kellen, da chamada maré meteorológica. O que é isso? São ventos que sopram contra a saída da água da Lagoa dos Patos e acaba represando essa água sobre a Lagoa dos Patos. Então, ainda tem essa questão. Os ventos, eles podem atrapalhar esse escoamento. E a perspectiva para as próximas semanas é de manutenção das chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Vale salientar, Kellen, que claro, existem propriedades, infelizmente, que foram arrasadas, propriedades rurais que foram arrasadas, mas também tem aquelas áreas que vão começar muito em breve o plantio das culturas de inverno no estado do Rio Grande do Sul. E a recomendação, aliás, é que até a condição atual não é favorável, a umidade do solo está muito alta, ainda tem previsão de chuva, mas o ideal é mesmo aguardar. Por quê? Porque a gente já vai falar um pouquinho aí sobre El Niño, Laninha, mas só para adiantar, temos agora o término do El Niño, uma transição, né, um período de transição entre o começo do Laninha, e esse período de transição costuma ser caracterizado por ondas de frio tardias, entre final de agosto e início de setembro. Então, para evitar qualquer problema, o ideal é aguardar um pouco para poder instalar e evitar essas eventuais quedas de temperatura que já começaram agora, que você comentou, já tivemos geada no estado do Rio Grande do Sul, mas a expectativa é que tenhamos mais episódios até o final do inverno. Celso, para aproveitar o seu tempo e da nossa audiência, eu vou pedir para a produção colocar no ar o gráfico que a gente mostra as barras em azul, barras em vermelho, que é um gráfico atualizado da NOAA, Agência Climática dos Estados Unidos, mostrando o avanço das barras em azul. Barras em azul são um sinônimo aqui para Laninha. A gente espera que esse fenômeno já comece a dar as caras aqui no Brasil a partir de julho. Isso significa que tipo de mudança climática na prática? Menos chuva para o sul, mais chuvas para o norte? Isso se confirma, Celso? Confirma, Kellen, mas tem uma questão aí. Isso não deve acontecer de forma tão imediata. Então, por exemplo, o Laninha começa em julho e a chuva corta em julho, não obrigatoriamente. A atmosfera ela tem um certo atraso para responder. Então, pensando em norte e nordeste, como você comentou, somente no próximo período úmido, ou seja, já no final do ano de 2024, início de 2025, é que teremos um aumento da precipitação nessas duas regiões. E na região sul, a diminuição da chuva ela deve acontecer mais no decorrer da primavera. Então, existe aí uma certa demora, a atmosfera acomodar, sentir esse resfriamento e aí sim começar a responder como um fenômeno Laninha. Uma última pergunta, eu ouvi o Eloy, que é produtor de soja e também criador de vacas leiteiras no Rio Grande do Sul. Ele perdeu praticamente tudo e ele quer recomeçar. E ele inclusive colocou, será que o tempo vai nos ajudar a ter uma colheita boa de soja para a gente poder pagar as contas? O último Laninha castigou o Rio Grande do Sul. Esse Laninha que vem aí será forte intensidade, ele pode gerar uma situação semelhante à que a gente viveu alguns anos atrás? De virar, essa é a preocupação, né? De você virar o excesso de chuva para uma seca. Como aconteceu da seca para o excesso de chuva agora? A questão é a seguinte, o primeiro ano de Laninha não costuma ser tão severo sobre a região sul, e tem um ponto, tudo leva a crer, havia uma expectativa de um Laninha mais forte, mas a própria NOAA já vem admitindo a hipótese desse Laninha não ser tão intenso assim. Então a expectativa é de um resfriamento não tão significativo e tem essa questão também. O primeiro ano de Laninha, ele costuma não trazer tantos problemas associados à estiagem. Você ainda traz um pouco de umidade do solo, as chuvas não cortam de forma tão drástica. A dúvida hoje, Kellen, e aí é claro, a gente vai monitorar, é se esse fenômeno Laninha ele persiste ao longo de 2025. Aí sim seria algo para a gente monitorar com mais cautela. A gente vai monitorar certamente. Celso, com a sua ajuda, volte mais vezes para nos trazer informações como essas que trouxe hoje. Você é muito bem-vindo. Um abraço para você, Celso Oliveira. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.